do vizinho pobre da vizinha rica. Ele se aproximando, com o cabelo dele era super bonito. Agora até ele ficou pobre de novo. Até o carro dele agora nem é mais carro. E até o cabelo dele ficou nascendo e ele ficou muito triste. E agora ele nem mais tem casa, ele vai ter que comprar uma muito grande. E o carro é muito pobre, ele vai por a sua velocidade 70. Então ele foi lá, pintou seu carro de branco. E ele foi lá, pagou a casa que ele queria. E o caso ele vai construir. É uma casa muito pobre. Essa casa que ele vai querer. Guardando seu carro na garagem. Na verdade, a garagem dele nem existia. Ele tinha que guardar o carro dele na porta. Muito triste, né? Ele dirigindo com o carro dele. Trancou a sua chave do carro. Entrou dentro da sua casa. Disse pro pedreiro pintar a cor preferida dele. Então, esse ele era muito pobre. O cofre dele era muito pobre. Aí só tem 10 reais. 10 reais em só aí. Ele era muito pobre. Então, ele tinha muitas caixinhas de som. Mas ele não terminou de pagar nada da casa dele. E o hospedeiro vai construir uma piscina lá. Então, quando que a piscina ficar pronta, ele vai voltar pro canal. Pronto, a piscina já ficou prontinha. Pronta. Então, quis nadar, mas ele não tinha roupa. Então, ele teve que sair da casa dele. E entrar de novo. Dali da porta. Então, ele foi lá e foi na piscina. Mas ele descobriu que ele não gosta de estar na piscina. Então ele ficou com muito medo e aconteceu alguma coisa com ele e ele estava se afogando. Então ele decidiu pôr uma boia. Então ele foi lá, pegou sua boia, que era a única que ele tinha, e nadou lá na piscina dele. Já foi lá, deu um portal e ele mergulhou muito, mas muito, que ele até se divertiu até demais. Daí ele ficou feliz. Ele ficou muito feliz. Que ele estava nadando muito bem. Ele estava muito legal. Ele ia mudar seu rosto. Então, ele vai pôr um rosto. E era um rosto muito legal. Mas aí ele não estava achando. E de repente ele achou. E ele estava muito feliz agora. E ali sua vizinha rica, ela zoava muito ele. E como que ele tinha o número dela, ele ligou para ela. Ali, a casa dela, rica. E como que ele tinha o número dela? Esse celular dele custou 100 reais. E ela ligou para ele desesperada. Ele
Ela falou que ela foi atropelada e todas as roupas dela estavam furadas. Então ele foi urgente lá ver o que estava acontecendo. Pegou o carro dele, tirou a boia que ele estava, foi lá desesperado, correndo. E o caminho da onde que ele pôs o GPS do celular dele. E era aqui. Ele pegou ela, levou para o hospital para ver se ela estava muito machucada. Então ele foi lá no hospital. Ele já sabia que ela é pobre e ela zoava muito o vizinho pobre. Coitado dele. E o sinal fechado, teve que esperar e ele estava com muito medo de acontecer alguma coisa com a vizinha. E até que enfim o farol ficou aberto. E ele foi lá no hospital, estacionou o carro dele e ele já pôs ali o carro dele. Agora ele vai pegar ela e pôr na maca. E quando ele terminar, eu volto aí. Pronto, o exame já ficou pronto, agora eu vou embora. E ela vai ter que ficar alguns dias aí. Então, ele voltou na casa dele, normalzinho, de boa lá na casa dele. E continuou sua natação. Que ele estava muito feliz que ele estava nadando. Agora ele ficou um pouco triste com o jeito da vizinha. Então ele foi lá, mas tinha alguma pessoa assaltando. Ele ficou muito desesperado. Então ele pegou a arma que tinha e assaltou o cara. E ele assaltou o cara. Então ele ficou, a bala fez acertar ele. E acertou ele. E a bala foi fatal. Mas alguém teve que levar ele pro hospital. Então, ele muito triste, machucado, alguém levou ele para o hospital. Ele sem fazer nada, desesperado. Alguma ambulância para ele. Ele vai ajudar. Uma moça já ajudou ele. Ela vai levar ele para o hospital. Ele estava muito desesperado, pensando que ia morrer. Mas o óbvio que ia não acontecer isso. Ela correndo lá pro hospital. Mas ele ficou machucado na rua. A bala. E ele ficou escorrendo o sangue dele. Ele desesperado. Então ele tentou ir lá sozinho, rastejando, e pelo menos ele podia rastejar. Mas a moça ajudou, então levando para o hospital. E ele descobriu que pelo menos ele não vai morrer. Por causa que se pegasse no peito ele ia morrer. Então o exame foi mental. Mas ele só tomar uma vacina já melhorou. Então ela estava chorando. Então ela decidiu ver se eu estava muito bem. E eu vou ter que ficar tomando esses remédios por dia. Mas aí até que enfim ele melhorou. Mas ele vai ter que ficar tomando esse remédio todo dia. Mas ela decidiu pegar ele
e ele vai ter que ir na casa dele por dia. Ele vai ter que tomar o remédio dele bem de boa. Mas aí ele descobriu que ele vai morar aí. Mas se ele pelo menos, se a moça deixava, eu acho que não, né? Mas o óbvio que ela ia banir ele da casa, né? É óbvio que ela ia banir. Então ele quis ficar aí, né? Porque acho que é o único lugar que é bom. Então ele pegou algumas coisas de sobrevivências, pôs aí para ele sobreviver, uma cama bem bonitinha, uma gaveta linda, para ele não se sentir pobre. Então a casa dele ficou pronta, mas ele não gostou muito. Mas ele disse que ele tomou uma ligação do banco falando que ia ter um sorteio de 100 bilhões, 1.000 trilhões de reais. Ele já foi correndo no banco e ele disse para a moça levar ele até no banco. Já se ele perdeu o seu carro, então, sinceramente, ela não estava lá, então ele teve que ir a pé. E a moça disse que era de 100, e aí ele foi lá, e a moça disse que o nome dele era Lucas, então ele foi lá no banco. Já se ele perdeu o seu carro e ele ficou internado lá no hospital por muito tempo, ele foi lá no banco de bicicleta. Ele pintou a sua bike de azul. Velocidade 35 que ele tinha. Ele foi lá no banco e sim, a moça viu se era o nome dele de verdade. E sim, era o nome dele de verdade. Então agora, com muito dinheiro, pulando de alegria, saindo fora do banco, agora ele vai quebrar sua casa. Ele pegou o único martelo que ele tinha, que estava muito bagunçado, onde que estava o martelo. E até que enfim a casa ficou destruída. E agora, como que ele é rico assim, ele vai lá comprar um carro que, como que ele perdeu o dele, agora ele não tem mais carro. Então a casa dele ia ser uma mansão. Vocês acreditam? Então ele construiu sua mansão. E ele decidiu que ele vai construir essa. Era ela muito bonita. E a moça do passado voltou. Muito desesperada, foi lá no banco. Ele ficou muito desesperado com o dinheiro agora. Já foi lá tirar o seu cabelo. Já foi lá comprar um carro. Já foi comprar roupas. Ele ficou muito feliz. E ele decidiu que ele vai comprar uma moto zero,
3-0. Então, já foi lá e ele tava com medo de sujar a moto por causa que ele tava muito sujo. Então, ele foi no cabeleireiro. Pintou seu cabelo e ele tava com medo de estragar a loja da moça. Então, ele foi lá, a moça ficou cortando a juba dele e até que enfim ficou pronto. Então, ele estava cortando lá o cabelo e até que enfim ficou pronto. E esse foi o resultado do cabelo. Então, ele ficou escovando o dente tanto, mas muito bem. Ele ficou escovando muito bem. E ele ficando escovando muito bem que olha o jeito que o dente dele ficou. Ele ficou muito brilhante. Então ele foi lá no cabeleireiro com a sua moto nova, que era uma moto R8. Era uma moto muito rara. Era uma BMW. Era uma BMW 8. E além de tudo, essa moto custou R$1.000. Então ele chegou na loja, foi lá, comprou algumas camisas. Ele estava saindo muito feliz, sem tatuagem, né? Por causa que ele ia ser humano, ele tivesse com tatuagem. Sua moto sai no fogo e tanto rápido que ele estava. E com o seu turbo 50. Então ele foi lá para a casa dele. Até ele fez drible com essa moto. E a vizinha anterior, ele estava conhecendo muito ela. Então, com a sua casa nova, muito feliz, e sua moto nova, e suas roupas, por causa que ele comprou mais de 50.000 roupas. E ele não podia molhar a moto dele. Então, muita concentração ele ficou e não molhou a moto dele. Então agora ele vai guardar a moto dele. Trancou a chave e já estava trancado. Então ele trancou a casa dele, fechou as cortinas e agora ele vai comer. E ele vai comer muitas coisas boas. E lembrando que essa parte do vizinho pobre e da vizinha rica. E se lembrando que a vizinha rica já está com 63 anos e ainda não morreu. Aquela rapariga tem que morrer. E ele morreu. E ele pegou uma maçã para ele comer. Por causa que ele gosta muito de maçã. Ele gosta muito de maçã. E viu seu aquário. Era muito bonito o seu aquário de peixes. Ele era muito pai, por causa que ele tinha bastante peixe. E ele gostava tanto dele. Então ele jogou um PC. Ele jogando Brookhaven, que era muito legal. E quem não joga Brookhaven no computador é muito legal. Se alguém joga Brookhaven é muito legal. Então ele entrou no Brookhaven e ele jogando muito Brookhaven. Ele gostava tanto de Brookhaven que ele não parava de jogar.
Então decidiu parar de jogar e pegou um livro por causa que ele estava entediado. Então sentou na cadeira, ficou lendo o livro que ele queria. Era muito legal o livro que ele estava lendo. Era muito legal. E ele decidiu que foi escovar os dentes. Já pegou até a escova. Então ele foi no banheiro. Ele foi lá escovar o dente, que era uma pia muito bonita. Isso, agora ele já escovou o dente, agora ele vai dormir. Ele não pode ficar até acordado até um dia. Por causa que se ele ficasse um dia, ele ia morrer de sono. Então ele decidiu pausar o vídeo só para deixar ele dormir um pouco. Muito tempo, ele decidiu acordar e tomar o seu café da manhã. E como é que ele sempre toma banho, então ele foi lá no banheiro da sua casa tomar o seu banho. Tirou o seu chinelo e tirou sua camisa, que na verdade essa era a camisa dele de banho. Então ele ficou se lavando, secou a roupa dele e ele foi lá comer. E antes ele toma um pouco de água. Por causa que quando que ele acorda, ele fica com muita sede. Então ele comeu uma barra de chocolate de café de manhã. E ele também tomou leite, que é muito bom leite, né? Ele ficou tomando muito leite, era muito bom leite. E até que enfim ele acabou. E agora ele vai sair com a moto que ele tem. E ele com muita concentração para não derrubar a moto dele no lago. Por causa que esse lago era muito malvado. E ele não dá pé para a moto. E grande chance de ele também se afogar por causa que não dá pé para ele. Por causa que isso daí é um lago. Ele conseguiu passar. Então ele foi lá na pracinha ver o que tá rolando lá. Ele foi lá ver o que tava rolando. E era coisas muito legal. Então ele foi lá. E a vizinha pobre, que agora tá com a roupa até furada, eu lembro dela. Era uma rapariga que me zoava. Eu ficava muito triste. E porque eu era muito pobre. E antes ela era tão rica, muito rica, que ela até ela tinha uns 200 trilhões de reais. Então ele ficou balançando de boa, mas ele estava com muito medo de cair, ou seja, na piscina. Oh my God, olha o que aconteceu com ele. Ele decidiu ir lá na escola por causa que estava falando da escola. Pegou sua motinha lá, veio com seu hoverboard. Pegou sua moto, foi lá na escola que estava falando lá e já foi lá pegar o que estava rolando lá. Pérola, o que? Nossa, pior que tem mesmo lá. Então ele chegou lá. Olha o jeito que ele estacionou a moto. E ele queria saber o que estava rolando na escola. Não estava rolando nada. Saindo da escola, não tinha nada nela.
Então ele pegou sua moto e foi para sua casa, muito feliz, indo para sua casa. Então, já se esse ônibus na escola estava aí, ele não sabia que estava rolando muitas coisas legais, por causa que ele não olhou na escola inteira, que ou seja, era atrás dela. Então ele voltou para sua mansão e comeu alguma coisa, mas ele não vai estacionar lá naquele lugar ruim. Ele era muito ruim. Esse lugar de estacionamento. Mas ele foi lá estacionar a sua moto. Então, esse foi o vídeo. E se você gostou, compartilhe com seus maiores amigos. E se você não gostou, compartilhe com seus piores amigos. E lembrando, e deixa muito like aí no vídeo. Clica aí, seja membro. E clique em cima de mim e me adiciona aí no Roblox. E aí, lembrando que essa é a parte 2 do vizinho pobre da vizinha rica. E tchau!